Olá, seja muito bem-vindo a mais um cantinho de estudo meu. Eu sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você conhecimentos específicos na área da farmácia e eu estou aqui para te convidar para revisar comigo os nossos conhecimentos específicos. Revise Farmácia. Bom, o assunto que nós vamos estrear aqui no nosso canal é um assunto bastante temido, né, principalmente de colegas que nunca atuaram aí na indústria farmacêutica, que não tem muita proximidade com esses temas, né, de indústria farmacêutica e muito menos com a parte de legislação. O farmacêutico às vezes menospreza alguns temas durante a graduação, porque já entra ali predisposto a alguma área específica, né, da farmácia, ou análises clínicas, ou a parte clínica mesmo, né, farmácia hospitalar, farmácia clínica, gestão, e acaba se distanciando um pouco da indústria farmacêutica. Algumas regiões também do país acabam não favorecendo muito esse interesse do farmacêutico em relação a esses temas. Só que a gente precisa dar atenção para esses temas, porque acaba que os concursos nos cobram, e a vida também nos cobra, conhecimento desse conteúdo. Nós passamos aí por um momento tenebroso na história da humanidade, né, que foi a pandemia da Covid-19, que trouxe à tona vários temas relacionados tanto ao desenvolvimento de medicamentos, condução de estudos clínicos, como também a parte de produção, né, de medicamentos em si. E dentro desse contexto é que se encaixa a biodisponibilidade relativa, ou também chamada de bioequivalência. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que são sinônimos, né? Biodisponibilidade relativa e bioequivalência são sinônimos. A verdade é que quando o medicamento ele é desenvolvido, ele nasce, claro, do ponto de partida sempre é uma doença, e aí, a partir dessa doença, a gente vai estudar a causa, né, o agente causador da doença, a gente estuda a patologia, a fisiopatologia dessa doença, e de que forma que uma molécula, de que forma que uma terapia pode interferir nessa fisiopatologia para resolver o problema. É mais ou menos quando você vai ali no mecânico, né, tá com problema no carro, e aí ele vai fazer uma análise, vai descobrir o problema e ele vai intervir. Às vezes você tem que trocar uma peça, às vezes não, você consegue ali mudar um pouquinho o mecanismo, interferir em algum mecanismo para tentar solucionar o problema, tá? Então o medicamento, basicamente, o desenvolvimento dele parte, né, de uma doença. E aí, conhecendo a fisiopatologia, conhecendo o agente causador, a gente começa, então, a desenvolver a molécula. Essa molécula sendo estável, né, e sendo potencialmente com ação farmacológica, ela começa a sofrer, né, alguns testes. E aí é que entra, né, os protocolos da Organização Mundial de Saúde, que são protocolos que visam garantir segurança e eficácia do medicamento para que ele possa, enfim, ser utilizado na população. Nós acompanhamos aí durante esses últimos anos, né, a evolução das etapas de estudos clínicos, vimos que são vários desafios, né, para que uma molécula potencialmente eficaz chegue realmente à prateleira de uma farmácia e seja utilizada. A primeira, né, etapa que acontece é a etapa pré-clínica, que é aquela etapa que não tem ali envolvimento de voluntários humanos, né? Etapa que acontece da molécula sendo testada em células isoladas, tecidos isolados, depois passa por teste em animais inferiores, superiores, garantindo segurança, aí sim começa-se o teste de eficácia. Esse teste ele vai ser conduzido em 3 etapas, basicamente, antes de ser colocado no mercado. A primeira etapa tem como princípio, como objetivo principal, garantir a segurança e conhecer realmente quais são os efeitos colaterais, as reações adversas e todos os riscos toxicológicos inerentes à ação desse produto. Acaba que 90% das moléculas, isso é um dado bem grosso, né? Mas a imensa maioria das moléculas, elas acabam sendo reprovadas, né, nessa primeira etapa. Na etapa pré-clínica ainda, e nem chega à etapa clínica. Na etapa clínica já são envolvidos seres humanos para conhecer, então, a segurança dessa substância, né, no organismo vivo. E os organismos vivos que são testados são organismos de indivíduos sadios, tá? Não são testados organismos doentes. Por quê? Porque a doença, ela seria uma variável a mais, né, no estudo do medicamento. Então, basicamente, a ideia, como é testar realmente a segurança da molécula, acaba que a gente precisa de um ser humano sadio, e aí qualquer interferência ali, com certeza foi
né, veio ali da ação do medicamento. A ideia, a grosso modo, é basicamente essa. Então, é estudar mais a segurança mesmo. Passando dessa etapa, aí são envolvidos voluntários doentes, já com aquela doença-alvo, e esses voluntários, eles vão ser submetidos a ensaios e a análises, né, a observações de profissionais, para estudar não apenas a segurança, mas agora a eficácia. Então, você observa que a primeira ideia é garantir que aquilo não vai fazer mal, não vai piorar a situação, né, do paciente. E aí sim, depois, garantindo a segurança, aí sim vamos pensar na eficácia. Então, essa etapa 2, ela envolve já indivíduos doentes, e esses indivíduos, então, são avaliados em relação à exposição daquele medicamento, né, novo, são avaliados em relação tanto à segurança como à eficácia. Passando dessa etapa, né, o medicamento ele vai ser submetido à etapa 3 de estudos clínicos, que a ideia é a mesma. Eu quero ali garantir tanto segurança como eficácia do medicamento. Só que agora eu tenho uma preocupação maior. Eu vou oferecer essa molécula inovadora, né, para o mundo todo. Não vou oferecer só para uma região específica, só para um grupo específico de pessoas. Então, essa etapa 3 dos estudos clínicos, ela envolve mais. Ela envolve um número maior de voluntários humanos doentes e com características genéticas também diferentes. Então, eu vou envolver uma população asiática, africana, alemã e por aí vai. Só para ter uma ideia aí de que o medicamento ele vai ser testado considerando-se, então, a variabilidade genética também da população e não apenas um grupo específico, tá? Isso tudo para tentar simular o que vai ocorrer no mercado. Sendo aprovado na etapa 3, esse medicamento ele vai poder ser registrado. Então, passou pela etapa pré-clínica, etapa clínica número 1, número 2 e número 3, o medicamento pode ser registrado na agência reguladora do país. No nosso caso aqui é a Anvisa, tá? Repito, vale a pena ouvir de novo. Passou pela etapa pré-clínica e pelas etapas 1, 2 e 3 clínica, aquela molécula então pode ser registrada no Brasil. Vai ser registrada na Anvisa, né, como um medicamento chamado inovador. Esse medicamento inovador, ele é fruto de um investimento. Esse processo de desenvolvimento de medicamento do zero mesmo, do inovador, ele pode durar até 12 anos, de 10 a 12 anos, quando a gente respeita mesmo o protocolo dentro dos prazos de análise e de condução pré-estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Claro que durante a pandemia de coronavírus nós vimos aí uma atenção extraordinária em relação a esse estudo, então foram encurtados prazos de análise de processos, de análise de resultados, apesar que todas as etapas foram obedecidas, os prazos foram mais enxutos, então foi possível conduzir um estudo com maior celeridade. Embora isso seja realmente uma situação muito radical, né? Muito emergencial, justificado pelo contexto que nós estávamos vivendo. Não é a realidade, não é o cotidiano. Trivial é demorar de 10 a 12 anos. E justamente por essa demora que a indústria farmacêutica que desenvolveu esse medicamento, chamado inovador, ela acaba recebendo como a palavra correta não seria recompensa, mas vamos usar didaticamente aqui essa palavra, né? A recompensa comercial, que seria o direito de exclusividade de venda, né? Então, como ela desenvolveu o produto, ela investiu nisso, então ela vai ter o direito de exclusividade na venda desse medicamento inovador. É o que a gente chama de patente, tá? Então, o direito de patente é esse direito mesmo dessa indústria farmacêutica que desenvolveu o inovador em só ele vender. Então, ele pode colocar o preço que for nesse medicamento, imagina, né? Então, quando saiu lá o Viagra, né? Lá, muita gente lembra disso, era um absurdo o valor, né? E vendia, porque era a única opção que existia. Tá? Imagina uma indústria farmacêutica desenvolver um medicamento que cura a Covid-19, né? Então, com certeza ela poderia colocar o preço que for, que o mundo inteiro compraria. É claro que algumas regulações acabam freando um pouco esse direito de patente, colocando acima desse direito a necessidade e, inclusive, em caso de pandemia, né, existe toda uma regulação voltada para essa priorização da saúde pública, da saúde coletiva. Então, existem exceções, mas, via de regra, a patente é um tempo de exclusividade no mercado para aquela indústria que desenvolveu o medicamento inovador.
Ótimo. Vamos supor que esse tempo de patente são 5 anos, tá? Um tempo padrão aí para medicamentos. Então, 5 anos de patente, só ele vende, ele coloca o valor que ele quer ali no produto dele. E aí, de repente, essa patente é quebrada, visando o quê? Saúde coletiva. A gente não está falando de um produto qualquer. A gente está falando, então, de uma terapia. A gente está falando de uma tecnologia em saúde, que é o medicamento. Então, eu não posso ter exclusividade eterna de mercado. É necessário, para o bem da população, que haja essa quebra de patente. A quebra de patente significa, na prática, que agora eu não preciso mais respeitar essa exclusividade de mercado. Eu, como indústria farmacêutica, mesmo não sendo autora da formulação, eu posso agora copiar, entre aspas, tá? Porque não é uma cópia tão simples assim, não. Eu que trabalhei no desenvolvimento farmacotécnico, nem gosto que o desenvolvimento do genérico do similar seja encarado como uma cópia. É bem diferente, né? É um estudo complexo também. Mas a partir da quebra da patente, então, as indústrias farmacêuticas, elas podem copiar, entre aspas, tá? Desenvolver a formulação similar, semelhante, utilizando o termo correto, equivalente e bioequivalente ao medicamento inovador. Como ele vai ser um padrão de referência, ele deixa de chamar inovador e ele passa a ser chamado medicamento de referência. Olha que interessante. Então, agora, ele é a referência para que as outras indústrias farmacêuticas comprovem qualidade e segurança semelhantes a ele, tá? Isso é importante porque a indústria farmacêutica ela não vai precisar ficar 10 a 12 anos fazendo novamente todos os estudos. Ela pode simplesmente comprovar que esse medicamento genérico ou similar, ele se equivale ao medicamento de referência, tanto na bancada como no organismo do voluntário. Então, aí é que encontra, né, é aqui que a gente começa a falar da equivalência farmacêutica e da bioequivalência. A equivalência farmacêutica, ela é, de uma forma bem simples, a comparação em relação a ensaios físico-químicos e microbiológicos entre medicamento teste, que pode ser o genérico e similar, com medicamento de referência. Tá? Então, aqui, equivalência farmacêutica vai ser a comparação entre medicamento teste, que vai ser genérico ou similar, com o medicamento de referência. Comparação em bancada, como assim, professora? Comparação em relação a ensaios físico-químicos e microbiológicos. Na prática, é eu pegar o medicamento de referência, colocar na bancada, fazer teor, pH, aspecto, dureza, se for um comprimido, né? Friabilidade, dissolução, desintegração, todos os ensaios preconizados na farmacopeia, inclusive os microbiológicos. E depois, realizar os mesmos ensaios, nas mesmas condições, usando os mesmos métodos lá no meu produto teste, que seria ou genérico ou similar, tá? Então, comprovando que esses medicamentos são semelhantes ali, são equivalentes na bancada, aí o que eu vou fazer? Eu vou enviar amostras do meu medicamento teste para o centro de bioequivalência. A bioequivalência vai ser um teste de comparação também de medicamento teste e de medicamento de referência, tá? O meu genérico ou similar com o medicamento de referência. Só que aqui não vai ser uma comparação em bancada, vai ser uma comparação no voluntário. Então, aqui eu vou comparar a biodisponibilidade relativa do princípio ativo, tá? Daquela substância farmacologicamente ativa no meu voluntário, comparando com o medicamento referência e o medicamento teste. Porque se eu tenho a disponibilidade parecida, se eu tenho a liberação do medicamento no mesmo tempo e na mesma extensão, então eu posso dizer que eles são bioequivalentes. É claro que, além da liberação do medicamento no voluntário, vai haver também um acompanhamento clínico. Eu vou ter uma equipe multidisciplinar que vai estar conduzindo esse estudo de bioequivalência. Então, eu vou estar com a certeza de que aquele paciente, ele está tendo não só a concentração do princípio ativo ali, né, no organismo dele, circulando, né, na veia dele, mas eu vou ter também a certeza de que o sintoma está sendo aliviado, que o efeito está sendo alcançado. Então, eu vou ter acompanhamento clínico, vou ter acompanhamento real dos efeitos daquele medicamento e vou comparar isso ao medicamento de referência. Essa biodisponibilidade relativa ou bioequivalência, ela normalmente é comparada à concentração do princípio ativo se ele for uma droga intravenosa, tá? Então, eu tenho 100% da minha dose e aí eu vou comparar esse 100%
com o meu medicamento que vai sofrer, vai passar pelo processo de absorção e vai ter a liberação do princípio ativo ali. E aí eu vou avaliar essa biodisponibilidade. Estando aprovado em equivalência farmacêutica e em biodisponibilidade, eu posso dizer que meu medicamento, então, ele é um equivalente terapêutico. Beleza, então, vamos lá. Na prática, lá no concurso, né? Como é que aparece normalmente isso em edital, né? Muitas vezes aparece só o termo mesmo, né? Bioequivalência e biodisponibilidade relativa. Mas algumas vezes aparece assim, olha, análise de relatório de bioequivalência ou biodisponibilidade relativa. O que a gente tem que lembrar? Primeiro, onde que eu encontro esse conteúdo, tá? Onde que eu busco esse conteúdo para estudar? A gente tem algumas normas que vão nortear exatamente essa etapa de registro de medicamentos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, RDCs, resoluções da diretoria colegiada, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de RDCs que vão regular essa parte de medicamentos e o interessante é que a parte de indústria farmacêutica, de registro de medicamentos, de alterações pós-registro, ela é bem amarradinha no Brasil. Então, não é complicado estudar se você tiver, claro, coração aberto. Muita gente tem coração fechado, viu, para estudar conteúdo de indústria farmacêutica. Então, tá. Então, a gente tem aqui algumas normas. E uma delas é a Resolução 136 de 2003, que é uma norma que trata sobre o registro de medicamento novo, tá? Em 2014, teve a publicação de uma outra resolução, que é a de número 60, mas isso também, esses números, essas normas, isso hoje, né, é interessante eu saber se a prova for esse mês, mas é muito importante que você faça acompanhamento dessa regulação, porque ela é alterada, né, anualmente você tem ali, ó, muitas atualizações normativas na Anvisa, e se você não acompanhar, você acaba ficando perdido, tá? A gente pode citar aqui, por exemplo, a RDC 136, que foi revogada, né, pela resolução número 60 de 2014, mas que o assunto dessa norma é o quê? É o registro de medicamento novo, tá? Então, para registrar medicamento novo no Brasil, você precisa conduzir estudos de biodisponibilidade relativa, tá? Então, você precisa, é um ensaio obrigatório e é um ensaio caro, caríssimo, tá? Então, na ocasião do registro, você já tem essa obrigação de conduzir esse ensaio. E na ocasião da alteração pós-registro, depois que você é detentor do registro, já está no mercado há muito tempo e tal, você quer alterar o registro, incluindo alguma nova concentração, alguma nova farmacêutica, enfim, alterando de alguma forma o seu registro, ou mesmo essa norma também abrange o cancelamento do registro. Pode ser que você simplesmente, você como indústria farmacêutica, eu digo, né, não tenha mais interesse comercial naquele produto. Acontece muito com o inovador, né? O inovador, ele ganha tanto dinheiro no começo, quando ele tá ali naquele momento de patente, que daí depois que quebrou a patente, ele fica ali uns 3, 4, 5 anos e fala, quer saber? Vou investir em outro inovador, não quero saber desse negócio de ficar dividindo o mercado com ninguém, não. E a indústria farmacêutica que tem, né, poder aquisitivo aí, e tem essa visão aí inovadora, ela acaba investindo em novos medicamentos e abandona, né, manifesta o desinteresse comercial no produto, enfim. Então, nós temos aí normas que vão regular o registro do medicamento e nela está expressa a necessidade do estudo de bioequivalência e normas que vão também regular a alteração, inclusão pós-registro. Exemplo de norma, RDC 48 de 2009. É uma norma que ela vai dispor sobre a realização de alteração, inclusão, suspensão, reativação e cancelamento pós-registro de medicamentos. E ela fala também de outros assuntos. Nessa norma, eu tenho várias situações em que é obrigatório, em que eu tenho que apresentar o relatório técnico do estudo de biodisponibilidade relativa ou bioequivalência, tá? Então, são várias as situações, né? Um exemplo aí, se você alterou, depois que você tem o registro, né, do produto, mas você alterou o local de fabricação de um medicamento de liberação modificada, você tem que mandar um processo pós-registro para a Anvisa. Ó, presta atenção aqui no que eu tô falando. Olha a situação.
Olha o que está acontecendo. Eu já tenho registro, eu já passei por todo aquele processo de registrar o medicamento. Eu já estou vendendo esse medicamento há anos, mas de repente eu falo, vou ampliar, estou vendendo muito, vou reformar minha fábrica e vai ficar assim, nível hard, né? Beleza, ótimo, maravilhoso. Só que para você mudar o local de fabricação, né, do seu produto, se ele for de modificação, de liberação modificada, seja, se for um de liberação retardada, por exemplo, você precisa necessariamente enviar outro relatório técnico de biodisponibilidade relativo à bioequivalência. Então, esse relatório, esse estudo, é um estudo caro e que ele é exigido na ocasião de registro e também na ocasião, em algumas ocasiões pós-registro. São várias as situações, são várias, diversas mesmo, tá? Então, acaba que a gente não precisa ficar estudando muito quais são as situações em que cabem o relatório de biodisponibilidade relativa à bioequivalência, tá? O que a gente precisa se preocupar mais é com o que mais cai nas provas, que é justamente a exceção, né? É a parte dos medicamentos que são isentos, porque a indústria farmacêutica, ela chora, né? Então, qualquer exigência, ainda mais exigência muito cara, a indústria farmacêutica não aceita fácil, não. E aí, o que acontece? A Anvisa fala o seguinte, olha, beleza, não precisa fazer biodisponibilidade relativa, né, ou bioequivalência para 100% dos produtos. Alguns a gente vai isentar. A gente não vai cobrar de você não, tá? Indústria farmacêutica, pode ficar tranquilo. E outros, a gente não vai isentar totalmente, mas a gente vai substituir, tá? Esses estudos de biodisponibilidade por outro estudo. E aí que entra, né, a resolução número 37, de 3 de agosto de 2011. Essa resolução, ela é um guia, né, justamente para nortear a isenção e a substituição de estudos de biodisponibilidade ou bioequivalência, tá? Então, é ali que você vai ver os critérios para que um medicamento realmente seja isento de biodisponibilidade relativa à bioequivalência, e é uma economia enorme, né, para a indústria farmacêutica. Por isso que ela tem interesse em comprovar que os medicamentos dela têm aqueles requisitos para que eles sejam dispensados, tá? E aí, no artigo 4º dessa norma, né, ele preconiza o seguinte: os estudos de bioequivalência para medicamentos genéricos ou similares serão dispensados para... Aí você tem alguns produtos então, que vão ser dispensados, que vão ser bioisentos em razão da forma farmacêutica. Essa é uma questão bastante frequente em prova, tá? Bastante frequente em prova. Então, em razão da forma farmacêutica, só pela forma farmacêutica, alguns produtos automaticamente já são bioisentos. Exemplo, soluções aquosas, né, que contêm o mesmo fármaco, na mesma concentração, em relação ao medicamento de referência, já são aqueles medicamentos, né, e os excipientes também têm a mesma função, né, do medicamento de referência, já é bioisento. Por que é bioisento? Porque, vamos raciocinar, não vamos memorizar. É bioisento porque é uma solução, ele já está diluído. E qual que é a etapa que a gente precisa antes da absorção no organismo? Não é a dissolução? A gente não faz um comprimido assim? A gente passa por desintegração, depois dissolução. Esse produto vai ser dissolvido para depois ele passar pela absorção. Então, o gargalo na etapa, né, no processo de biodisponibilidade é muito a parte de absorção, a parte de dissolução, desintegração. Se o produto já é uma solução, você já não tem esse gargalo, o gargalo da desintegração e da dissolução, então já fica mais fácil, ele já vai ser absorvido mais rápido. Então, por isso, a Anvisa libera, fala, olha, não precisa apresentar a bioequivalência. Uma outra situação, para reconstituição que resulta em soluções, porque vai ser a mesma situação. Eu vou lá, vou comprar um pó para solução oral. Eu vou preparar a solução antes de ingerir. Então, na prática, eu vou estar ingerindo uma solução. Então, por isso, ele não vai passar também por desintegração, por dissolução, ele já está pronto para absorver, né? Então, ele vai ter uma facilidade maior de se comportar no organismo da mesma forma que o referência. E é por isso que ele é bioisento. Então, soluções aquosas pós para reconstituição que resultem em soluções, gases, inclusive gases é uma das soluções que mais caem, né? Assertiva lá, gases tem obrigatoriedade de fazer a biodisponibilidade relativa e bioequivalência. Não tem, porque o gás também, ele não precisa passar por esse processo, ele vai ser absorvido com facilidade, né? Soluções oleosas parenterais, que contêm o mesmo fármaco, na mesma concentração em relação ao medicamento de referência, e que
qualitativamente tem o mesmo veículo oleoso. Então, tem o mesmo veículo, né? São soluções oleosas muito parecidas com a solução de referência. Também é bioisento. O que mais? Medicamento de uso oral que contém fármacos destinados à ação local do trato gastrointestinal. Ó, vamos pensar sei lá, em algum medicamento, um medicamento que, a simeticona, por exemplo, é um medicamento de uso oral, apesar que a simeticona, agora eu não recordo se é suspensão ou se é solução mesmo, mas é um medicamento de uso oral que contém um fármaco com destinação de ação local no trato gastrointestinal. Se ele vai agir localmente, ele não precisa ser absorvido, ele não precisa cair na corrente sanguínea. Então, para que eu vou comparar a absorção, a biodisponibilidade, né, do referência e do genérico? Se ele atua a nível local, para que pode isentar essas criaturas? Então, as preparações, né, os medicamentos de uso oral que contêm fármacos destinados à ação local no trato gastrointestinal, também são bioisentos. E medicamentos de aplicação tópica, né? Não destinados a efeitos sistêmicos. Então, se eu estou querendo ali, ó, é só pensar o seguinte, olha, se eu não tenho dificuldade nenhuma com a absorção, ou então se ele vai agir a nível local, não vai precisar cair na corrente sanguínea, não tem por que fazer a comparação de biodisponibilidade, porque não vai ser isso que vai interferir na ação do medicamento, tá? Então, basicamente aí são essas as bioisenções que a gente vê na norma, claro, relacionados ao primeiro critério, que é em razão da forma farmacêutica. A gente tem um outro critério de bioisenção, que não tem ligação com a forma farmacêutica. Então, vale a pena ouvir de novo. O primeiro critério de bioisenção, para eu dispensar, olha só, de um ensaio caríssimo, que é a biodisponibilidade relativa ou bioequivalência, é a forma farmacêutica. Primeiro critério, em razão da forma farmacêutica, se ele for alguma dessas formas farmacêuticas que a gente estudou, ele está bioisento. Solução aquosa, pó para solução aquosa, gás, solução oleosa, medicamento de uso oral que contém fármaco, destinado para ação local no trato gastrointestinal, ou então medicamentos de ação, de aplicação tópica. Esses, em razão da forma farmacêutica, são isentos de bio. Não precisa gastar dinheiro com isso. Outro critério, nosso segundo critério de isenção de bio é o quê? Demais dosagens. O que significa demais dosagens? A indústria farmacêutica ela já pagou para conduzir o estudo de bioequivalência, que é caríssimo. Eu falo assim, 100 mil reais, 150 mil reais, imagina, vai pagar médico, vai pagar enfermeiro, vai pagar farmacêutico, vai pagar químico, vai pagar todos os voluntários, vai pagar o hospital, enfim, é muito caro. Então, a indústria farmacêutica já investiu na condução de um estudo para uma dosagem, já comprovou que uma dosagem daquele produto dele é bioequivalente ao referência. Então, ela quer pleitear o quê? Ela quer pleitear a isenção das demais dosagens. Ela fala assim, olha, o meu de 100 miligramas já é bioequivalente. O meu de 50 também vai ser, você não acha? Então, é basicamente isso, tá? Então, os estudos de biodisponibilidade relativa ou bioequivalência, para as demais dosagens de medicamentos genéricos similares ou novos, eles vão ser dispensados em algumas situações. Medicamento de liberação imediata, que tem a mesma forma farmacêutica, né? Formulações proporcionais e que são produzidos pelo mesmo fabricante, não precisa, né, fazer de todas as dosagens. Imagina se eu for registrar 5 dosagens diferentes do mesmo produto. Será que eu vou ter que pagar 5 bios? Né? Não. Então, um critério de isenção de bio também é o quê? As demais dosagens. Você conduz de uma e das demais você está isento. Tá? E o segundo bioisento em razão das demais dosagens são medicamentos de liberação retardada. Então, os de liberação imediata caem nesse critério de isenção. E os de liberação retardada ou prolongada, que são de mesma forma farmacêutica, mesmo mecanismo de liberação. Então, lá na farmacotécnica a gente estuda, né, os mecanismos de liberação, matriz hidrofílica, matriz hidrofóbica, bomba osmótica, lembra aquilo? Aquelas tecnologias de liberação, né, de liberação modificada de fármaco, se eu tiver a mesma tecnologia, ok. Se a formulação é proporcional, se é produzido pelo mesmo fabricante, no mesmo local de fabricação, poxa, se você faz de 100 miligramas, já conduziu, já confirmou que é bioequivalente, então não precisa conduzir a outra, tá? Tá bioisento também. Então, esse é um tipo de medicamento que também tá bioisento. Beleza? Que mais? E a terceira
o terceiro critério, né, utilizado aí para bioisenção é o que mais cai em prova, né? São os medicamentos que são bioisentos, ou seja, não precisam fazer bioequivalência, baseado no sistema de classificação biofarmacêutica, tá? Esse sistema de classificação biofarmacêutica, ele tem que estar na ponta da língua, não tem jeito, tá? Então, esse sistema de classificação biofarmacêutica, ele leva em consideração critérios, e um dos critérios é exatamente a solubilidade. Tá? Então, a gente precisa saber o que é um medicamento, um fármaco, né, considerado altamente solúvel. É só pensar o seguinte, olha, se um fármaco ele é altamente solúvel, será que eu preciso preocupar? Por mais que ele seja uma suspensão, se ele é altamente solúvel, será que eu preciso preocupar em fazer a bio dele? Né? Será que eu não posso isentar se ele comprovar de fato que ele é altamente solúvel? Sobre isso que a gente vai falar na parte 2 aqui do nosso estudo de bioequivalência farmacêutica, que a gente busca aqui fazer uma revisão junto com você e facilitar o seu estudo aí na área da farmácia. Eu espero você. Tchau, tchau.